Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos continuar a série aí sobre o framework Laravel para construir uma aplicação de gerenciamento de tarefas. E na aula de hoje eu vou dar uma introdução sobre a criação de migrações. Na aula anterior nós fizemos a configuração do banco de dados, tanto para o MySQL quanto para o SQLite. E hoje eu quero discutir um pouco sobre as migrações, o que isso representa dentro desse ecossistema aí do Laravel, principalmente na construção da aplicação, e como a gente se beneficia das migrações. Então, para você acessar a documentação a respeito das migrações, a gente vai aqui em documentação, lá na seção de banco de dados, vocês podem notar aqui, banco de dados, a gente vai ter várias opções para navegar. Então vocês vão lá nas migrações e acessando as migrações a gente vai ter aí todas as definições do que a gente pode fazer com esse recurso, digamos assim. Então, nas migrações, a gente pode, tem um comando do artisan para gerar essas migrações, mas seria interessante a gente tentar compreender mais ou menos o que isso representa. E aqui na introdução, está bem claro que a ideia da migração é funcionar como um sistema de controle de versões. Se você é habituado a usar Git ou GitHub, se tem algum conhecimento a respeito disso, vai perceber que o software é construído, e sendo lançado, quando tem novas funcionalidades, como versões diferentes. Então, no seu próprio celular, você está sempre ali atualizando aplicativos enfim, para pegar versões mais recentes. E aí, para gerar essas novas versões, em geral, se usa um controle de versão para você ter um melhor processo de desenvolvimento. Nas migrações, a gente tem algo parecido, só que voltado para a construção do banco de dados. E aí, um exemplo que é citado aqui na documentação, fala sobre você ter que criar, por exemplo, uma coluna extra lá na tabela do seu banco de dados, após o lançamento de uma versão. Então, numa situação como essa, o mais indicado é você usar as migrações para que tenha dentro do histórico de migrações, de mudanças e de criação de tabelas no banco, uma melhor visão do todo e de como isso evoluiu ao longo do tempo. Então, essa introdução preliminar sobre as migrações, a gente tem que focar nisso, que vai ser usado para controlar a evolução do banco de dados e para facilitar a alteração, remoção de colunas, entre outros itens de uma tabela. E aí, para a gente já ir adiante aqui, nós vamos ver o seguinte. Lá no nosso projeto, no vídeo anterior, a gente já tinha preparado aqui, através, vou começar pelas rotas, e a gente já tinha preparado aqui algumas rotas para trabalhar no nosso sistema com o login e o cadastro de usuário. Então aí temos 4 rotas, temos 2 controladores, um controlador para lidar com a questão do login e outro controlador para lidar com a questão do cadastro de usuário. Se a gente for lá na pasta que guarda esses controladores para ver a implementação das ações, dessas funções create e store que cada um tem, a gente vai notar o seguinte, tanto para o login controller, quanto para o register controller, a gente vai observar que não há uma implementação definida para essas funções store. Vocês podem notar aqui, tanto para o register controller quanto para o login controller. E isso se deve ao fato de que a gente precisa ter a infraestrutura gerada lá no banco de dados, e isso foi feito no vídeo anterior através da aplicação das migrações. E aí deixa eu ir lá para o local. Aqui. Então, no vídeo anterior, a gente aplicou as migrações logo após a configuração do banco de dados, tanto para o SQLite quanto para o MySQL. E você deve observar, dentro dessa pasta Migrations, aqui na pasta Database, que é o local padrão onde a gente guarda as migrações. Então, nós temos aqui várias migrações, no total 4, que o framework já prepara para você trabalhar aí com a autenticação de usuários. Então, observando aqui o que representa a migração, nós vamos ter uma classe, que não tem nome, e essa classe ela estende essa migração que nós temos aqui, que faz parte do framework. Então, através dessa extensão, essa classe gerada aqui, ela vai ser capaz de usar recursos a respeito da migração. E o que é importante a gente notar, nesse primeiro contato, é o seguinte. Nós vamos ter, basicamente, nas migrações, 2 funções, a up e a down. E essas 2 funções elas vão ser usadas para criar uma tabela lá no banco de dados, onde cada função dessa, que é executada a partir desse objeto table, é a aplicação da criação de uma coluna lá no banco de dados. Então você vai notar que nós temos vários, e há situações que nós criamos 2 colunas. Por exemplo, essa função aqui timestamps, por exemplo, ela cria 2 atributos lá no banco de dados para gerenciar a questão das datas de criação de um usuário, e quando esse usuário tiver alguma alteração, a gente registra lá o momento que essa alteração aconteceu. Se você quiser observar, você aplica a migração, vai lá no banco de dados, por exemplo, como a gente tem aqui, e aí
Você vai lá no banco de dados e aí nas tabelas que foram geradas, que no caso tem a tabela de usuários, por exemplo, você vai conseguir observar, por exemplo, nas colunas, que nós temos aqui ó, created at e updated at. Essas duas colunas elas são geradas a partir da execução dessa função timestamps, né? E aí essas funções permitem que você defina como vai ser, né, a tabela gerada. Já a função DAO, né, ela faz o oposto, ela vai destruir, né, a tabela que você criou. Então você observa que tanto para o create, tem aqui users, quanto para o drop, nós temos users aqui também. Beleza. Então, isso aqui são duas funções que nós temos para migração, criar e destruir. Tá? E aí, quando a gente executa a migração, nós temos a execução da função up. Mas o que acontece se eu quiser reverter o que eu fiz, por exemplo? Né? Se você quiser, o Artisan oferece dois comandos. Tá? O primeiro que a gente já usou para testar o banco de dados foi esse aqui. Então, quando eu aplico esse comando, ele vai pegar todos os arquivos de migração e tentar gerar a tabela lá. Mas se eu quiser, por exemplo, né, desfazer o que eu fiz, por exemplo, de criação de tabela e recriar em um comando só, desfazer todas as tabelas e recriá-las todas através da aplicação da migração novamente, eu tenho o refresh. Então ele vai destruir tudo, tá? Fazer o rollback aqui para reverter toda a criação das tabelas e depois criar isso novamente. E o outro comando, o fresh, ele vai ser mais radical, porque ele vai destruir tudo, como vocês podem ver aqui, está fazendo dropping aqui em todas as tabelas, e depois recriar as nossas tabelas lá no banco de dados. Então esses dois comandos permitem que a gente faça essa manipulação. Beleza. Só que, e se eu quiser criar migrações? Como é que eu faço para criar uma migração? Bem, o Artisan também oferece um comando, que é esse aqui, make migration. E aí a gente vai colocar o nome para essa migração seguindo a convenção dos arquivos que estão lá, né, como exemplo, e também na documentação. Então, se essa aplicação é uma aplicação para gerenciamento de tarefas, o que eu vou fazer é criar uma migração para tarefas. Tá? Então, eu vou colocar aqui e vou indicar o nome da minha migração. Obviamente, quando a gente executa esse comando, você vai notar que ele agrega a esse nome aqui um registro de data também, né? E aí isso permite que a gente tenha, de repente, duas migrações com o mesmo nome no arquivo, mas a data diferente faz com que elas se tornem diferentes, né? Executando aqui, você vai notar que foi criada a migração, tá? Quando eu crio uma migração através desse comando, não significa, isso tem que ficar bem claro, que você está aplicando a modificação lá no seu banco de dados. Por exemplo, se você for lá no banco de dados, você vai notar, né, atualizando aqui o meu esquema, você vai notar que não existe aqui a tabela ainda de tarefas. Porque uma coisa é criar a migração, outra coisa é você, né, aplicar a migração lá no banco. E aí, nesse sentido, uma vez que a gente criou a migração, a gente pode consultar o código que foi gerado, isso é também óbvio, né? Se eu estou criando um artefato lá para o meu código, eu quero ver o que foi gerado. E aí, nesse código gerado, vocês vão notar aqui o seguinte, ó, a migração ela vem com duas coisas básicas, né? A função up, que eu já expliquei, a função down, que eu já expliquei, e na implementação de cada uma dessas funções, nós temos o create para up e o drop if exists para down. Só que no create, vai pegar aqui ó, o nome que eu coloquei lá na criação do arquivo, ele pega aquele nome que está, como vocês podem notar aqui no nome do arquivo create, underline tasks, underline table, ele vai pegar esse tasks e vai colocar como sendo o nome da tabela, que vai ser colocada lá no banco. E por padrão ele vem com esse id, que vai ser um big integer, gerado lá no banco. E esse aqui, como eu já mostrei, ele vai gerar duas colunas, né? Created at e updated at. Beleza? Então pronto. Só que a tabela de tarefas ela tem que ter alguma coisa adicional. Eu preciso colocar alguma informação. Se eu estou criando tarefas, pelo menos uma descrição eu vou colocar. Então, uma maneira de você colocar uma descrição seria essa daqui. Tá? Eu pego o objeto table, aplico essa função aqui para gerar, tá? Um novo campo e vou colocar o nome do novo campo como sendo descrição. Tá? Beleza, então esse campo está definido como descrição e se você está se perguntando aí, beleza, de onde você tirou, né, esse string aqui como função e passou uma string como argumento dessa função? Isso não foi inventado por mim, né, e você pode consultar, aqui tem um link aí no vídeo, e nessa parte que eu estou mostrando para vocês, e aqui você encontra todas as possibilidades de colunas que a gente pode gerar lá no banco de dados a partir, tá, da migração. Então, ó, por exemplo, o string que eu estou usando, ele está aqui, ó, na terceira coluna, a primeira palavra, né, vamos abrir aqui a documentação, e você vai notar, tá, que
O que essa função string faz, esse método string faz quando eu aplico ele lá, na verdade é criar um varchar lá no banco de dados. Então, se você já está estudando banco de dados, já estudou banco de dados, sabe que existe esse tipo de dado lá no banco, por exemplo. Tá? E aí, não tem segredo. É consultar aqui a documentação e verificar quais os tipos que você quer implementar, colocar isso na sua migração, como a gente fez aqui, e o próximo passo é aplicar essa migração lá no banco de dados. Então, voltamos para o terminal. Tá? Eu aplico aqui o comando de migração e ele vai criar essa tabela lá. Então notem que ele não aplica a migração para todos os arquivos que estão lá na pasta database. Ele aplica somente para a nova migração que eu acabei de criar. E aí, para a gente não ficar com dúvidas da maneira como eu tenho que manipular esses arquivos, eu vou mostrar um detalhe que é extremamente importante para você não perder tempo. Se você quer, digamos, adicionar mais uma informação aqui, tá? Eu vou inventar uma informação aqui, mas depois eu vou retirar, tá? Vamos dizer aqui que nós temos uma descrição e nós vamos ter, por exemplo, um local. Né? Vou botar aqui com valor em inglês, português, tudo faz. E aí, imagine que você tem um campo adicional, que seria o local da tarefa a ser realizada. Eu vou remover isso depois, claro, não vai fazer parte da tabela, mas notem o seguinte. Quando eu apliquei a migração para gerar a tabela tarefas lá no banco, se eu modifico ela aqui e tento fazer novamente o comando de migração, você vai notar que ele não percebe a mudança. Isso faz com que você se confunda bastante em relação a manusear essa geração de tabelas. Só que tem como a gente resolver isso através do comando, tá? Que é esse aqui, o rollback. Então eu posso colocar para ele voltar na criação da aplicação das migrações um passo. Você pode definir 1, 2, 3, quantos conseguir definir para trás, né, para ele voltar. Então, quando eu faço isso, ele vai desfazer a última migração de Create Tasks Table e aí eu posso migrar novamente. Tá? Ele cria a minha nova tabela de migrações e nessa criação ele vai gerar lá no banco de dados a nossa coluna, né? Essa coluna extra para a tabela de tarefas. Tá aqui, ó, local, vocês podem ver que está selecionado aí. Então, como essa coluna aqui, ela não é desejada, eu coloquei só para mostrar um exemplo, então eu vou retirar. E o processo para eu reconstruir apenas essa tabela de migrações é o mesmo que eu fiz anteriormente. Eu desfaço, né, volto no tempo aí um passo e depois aplico a migração. E aí vou lá no banco novamente. Tá? E aí vocês vão olhar que a gente tem atualização aqui das colunas, da tabela tarefas, e desaparece, ó, não tem mais a coluna local. Então, a respeito de migração, pessoal, é uma introdução interessante, só que faltam várias coisas aqui ainda para a gente trabalhar. Por exemplo, como é que eu vou fazer os relacionamentos entre o usuário da aplicação e uma tarefa que ele cria? Tem como fazer isso também, que é a criação de chaves estrangeiras. Como, por exemplo, né, se a gente for observar no vídeo lá sobre controladores, a questão do MVC, né? Onde é que vai entrar aí a questão dos modelos para acessar o banco de dados? Porque as migrações elas vão estar aqui para que a gente consiga definir o banco de dados. Mas não quer dizer que a gente vai acessar o banco de dados através da migração. A gente só vai definir colunas, tabelas, relacionamentos entre elas. Então, no próximo vídeo eu vou, né, aprofundar mais esse exemplo das migrações para configurar essa migração de uma maneira mais apropriada, porque ela não tem ainda o relacionamento que é necessário entre o usuário e a tarefa que ele vai criar. Então, até o próximo vídeo.